A SAF do Vasco está sendo recomprada por Marco Lamacchia. Vamos ver aqui o que a mídia está falando sobre essa venda do Vasco da Gama, tá? Vamos dar play aqui e já vamos ver o que eles estão falando. Isso porque o clube está muito próximo de acertar a venda da SAF para o empresário Marcos Lamacchia, enteado de Leila Pereira. As negociações avançaram nos últimos dias e envolvem cifras milionárias. A proposta gira em torno da compra do controle da SAF, incluindo um aporte financeiro, e todas as dívidas seriam assumidas pelo novo grupo. Os valores atuais dessa dívida giram em torno de R$1 bilhão. O acordo também prevê investimento não apenas para reforçar o elenco, como também na estrutura do clube, além de uma reestruturação financeira. Internamente, há confiança de que o desfecho será positivo e de que pode trazer estabilidade ao clube, apesar de haver o entendimento de que não será um processo tão rápido. A gente está numa etapa muito importante, não posso dar data, não posso dar nome, mas está num caminho interessante que eu preciso de toda a cautela para construir e estruturar o contrato. Olha, o Vasco melhorando em campo e ainda com uma nova SAF, pode dar um caldo, hein? Rapidinho, quero falar de seleção brasileira e mandar um beijo para dona... E o Carlos Alberto de Nóbrega vai só levantando a bola para eles brilharem. O primeiro é Pedro Henrique Torre, então, olha só, com as informações do Vasco. E aí, Pedro, é assunto seríssimo, hein? Porque a SAF pode ser vendida. Exatamente. Tudo bem, Bruno Vicari? Chegando aqui, se aproximando do seu banco na praça. Um grande abraço para você, abraço pro Jailson, beijo pra Mari também. Ô, Jailson, o Bruno tá populista pra caramba. Cada lugar ele tem um time agora. Diz que tem clássico em tudo que é lugar do mundo. Tá demais. Mas vamos seguir em frente, como você disse, Bruno. Assunto sério é a venda da SAF, né, do futebol do Vasco, encaminhada, como trouxeram primeiro os companheiros do GE, ao grupo do empresário Marcos Lamacchia, que é enteado de Leila Pereira, filho de José Lamacchia, o dono da Crefisa. Então, situação encaminhada, 90% das ações por cerca de pouquinho mais, né, de 2 bilhões de reais. Em contato até aqui com o companheiro Rafael Marques, conhece bem as questões vascaínas. A informação é que, de fato, o negócio está encaminhado, mas o Vasco, nesse momento, não vai se manifestar sobre esse assunto, vai esperar todo o trâmite acontecer. Então, cerca de, como eu disse, 90% das ações e pouco mais, cerca de 2 bilhões de reais para entender, liquidar essa fatura aí e o Vasco poder seguir em frente. Porque, como eu já disse, 30% das ações pertencem ao associativo do Vasco, 31% à ACAP da 777 ou 777, como queiram, da massa falida ali, que gerencia essa massa falida da empresa, e 39% está em discussão judicial, questão de arbitragem, mas o Vasco acredita que não vai ter nenhum grande problema nesse sentido. Há cerca de uma semana esse negócio foi muito bem encaminhado, então está muito próximo de acontecer. A ideia é até que, de uma maneira simbólica, em São Januário, no dia 1º de maio, isso possa ter uma Assembleia Geral lá para decidir, de fato, os poderes internos do clube sobre essa venda de 90% da SAF. Por que 1º de maio? Dia do Trabalhador. E foi lá também, em São Januário, que Getúlio Vargas consolidou as leis de trabalho. Então é algo que está muito ligado à história do Vasco, tem um simbolismo muito grande. Então é nesse sentido. Tem a questão do fair play financeiro, questão de que o Marcos Lamacchia tem um parentesco, né, com a Leila Pereira, que é presidente do Palmeiras, enfim, de outro clube, mas acreditam que vão passar por esse entrave também e o Vasco vai conseguir encaminhar a sua venda de SAF. O Pedrinho está bem calmo, bem tranquilo, diferente do Bruno Vicari. Jailson, um abraço, hein? Marcos Lamacchia, enteado de Leila Pereira, está bem perto de se tornar dono da SAF vascaína. O próprio Pedrinho, presidente do Vasco, admitiu em entrevista nessa segunda-feira o avanço nas tratativas. Queria contar um pouquinho mais dos bastidores dessa negociação. A promessa é de que o herdeiro da Crefisa, o Marcos Lamacchia, vai investir cerca de 2 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Parte dessa grana, metade, vai ser utilizada para pagamento de dívidas. E a outra metade vai ser investida no departamento de futebol, com contratações e infraestrutura, entre outros. Pedrinho foi comedido ao
a falar sobre o tema, ele não quis dar prazo. Mas a ideia é que ainda nesse primeiro semestre a transformação e a venda da SAF estejam de fato finalizadas. Havia um problema jurídico importante, porque 31% das ações da SAF pertencem à 777, que foi assumida pela ACAP. A 777 foi à falência. A concordância da 777 e da ACAP para a compra do Marcos Lamacchia, no fim das contas, para efeito prático, a gestão do Vasco vai ficar com o Marcos Lamacchia. Mas, se a gente levar essa história a fundo, Elia, dá para dizer que o pai dele, José Roberto Lamacchia, palestrino de 7 costados e conselheiro do Palmeiras, é o grande entusiasta da ideia. E eu não vou ficar nem um pouco surpreso se a Leila Pereira, ao final do mandato dela no Palmeiras, em dezembro do ano que vem, passar a ter participação também na SAF Cruz Maltina. Vale a lembrança de que Leila Pereira é torcedora do Vasco. Mas pera um pouquinho. Leila Pereira é torcedora do Vasco ou Leila Pereira é torcedora do Palmeiras? Não é um contrassenso, ô Ana? Você que entende de gestão, eu sou torcedora do Palmeiras, sou presidente do Palmeiras e o meu enteado vai ser o dono da SAF do Vasco. Não é um contrassenso? Eu quero saber quando tiver um jogo e o Vasco tiver podendo tirar o título do Palmeiras, como é que fica essa história? Coisas do futebol, né? Nós temos um presidente da Federação Paulista de Futebol que não é paulista, é carioca. Temos uma presidente do Palmeiras que foi eleita, ela é presidente do Palmeiras e hoje representa a Sociedade Esportiva Palmeiras. Agora, ela é uma mulher de negócio. Uma vez que ela sabe que ela não vai conseguir se manter no poder aqui em São Paulo, existe uma possibilidade de manutenção do poder no Vasco da Gama. Então ela está articulando para isso. Ela quer o poder, ela não Agora ela não sim, tem coração. ela é carioca, ela é torcedora do Vasco, mas hoje ela defende os interesses do Palmeiras porque ela é presidente do Palmeiras. Fair play financeiro, esse assunto que você tocou é importante, Elia. A partir desse ano a gente instituiu o fair play financeiro. Os clubes vão ter uma série de regras que precisam ser focado no endividamento. Focado no endividamento. Mas o órgão que toca o fair play financeiro já acenou com uma bandeira de alerta para essa questão do enteado da Leila Pereira comprando a SAF do Vasco e ela presidente do Palmeiras. Porque o exemplo que você citou é um exemplo até bacana, dos dois times brigando, mas e se o Vasco enfrentar o Flamengo com interesses para o Palmeiras, enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos, mas a coisa está bem avançada. Não pode representar um monopólio, porque você usa as duas equipes contra o fair play financeiro trata em um ponto sobre essa questão de famílias não estarem à frente de mais de um clube. O que me incomoda nessa história é a Leila Pereira poder ser torcedora do Vasco. Eu não quero uma presidente do meu time com o coração voltado para o Vasco da Gama. Ela que não seja presidente do Palmeiras, tem todo o direito de ser presidente do Vasco. Mas o presidente, ele não pode torcer para um outro time que não seja o seu. Não dá. É a mesma coisa que... Por que ela foi eleita? É inacreditável. Porque já sabiam disso. Ela é palmeirense fanático. Não. Ela quis ajudar no primeiro momento como apoiadora, com a Crefisa, gostou de todo o barulho. Ela gosta do poder, né? Ela gosta do poder. Ela admitiu recentemente, né, Elia, que ela se encontrou no futebol. E que ainda que ela não fique no Palmeiras, a ideia dela é continuar no futebol. Não, ela tem todo o direito, mas eu acho complicado para um Palmeiras, um time desse tamanho, dessa magnitude, ter uma presidente que não seja torcedora da sua equipe. Elia, deixa eu trazer mais. Tá entrando no Vascão, tá? 2 bilhões de reais nos cofres do Vasco da Gama daqui a algumas semanas, amigo torcedor. Porque a expectativa é que o quanto antes, Marco Lamacchia, o homem, a máquina, o cara, coloque a grana na mesa e venha se tornar o mais novo investidor do Vasco da Gama. E por que o barulho do dinheiro? 2 bilhões de reais é o que se espera em investimento do mais novo comprador da SAF do nosso Vascão. Eu vou trazer muitas informações para você aqui nesse Acorda Vascão sobre a chegada, de Marco Lamacchia. Tá acontecendo, é realidade. E o Vasco da Gama está muito perto de ter Marco Lamacchia, filho de José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa, enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, como o mais novo dono da SAF do Vasco da Gama. Eu venho já trazendo a vocês há algum tempinho que nesse momento Marco Lamacchia de um lado, Pedrinho do outro, estão debruçados em um contrato. Contrato esse que foi feito
E nesse momento está sendo discutido as questões importantes para assinar essa venda da SAF. Na quarta-feira passada houve já, inclusive, uma reunião, melhor dizendo, na quarta-feira retrasada, houve uma reunião entre o presidente Pedrinho e a sua cúpula de dirigentes, junto com a G5 Partners, empresa que vem ajudando o Vasco da Gama nesse processo de venda e compra da SAF Cruz Maltina. Um contrato que significa aí um passo importante na venda da SAF do Vasco da Gama. Essa análise do contrato é exatamente, tá, amigo torcedor, o quarto estágio de 6 necessários para ser concretizada a venda da SAF. O primeiro, a assinatura do termo de confidencialidade. Lucas, o que é o termo de confidencialidade? É um NDA. É quando o Pedrinho de um lado e Marco Lamacchia do outro, eles assinam um contrato e lá está escrito: ninguém pode falar nada sobre o contrato, nada sobre as negociações, nada sobre valores, nada pode ser falado. Não à toa, o presidente Pedrinho, na última segunda-feira, na sede da CBF, é perguntado sobre a venda da SAF. Ele: não posso falar quem é, eu não posso falar valores, eu não posso falar nada relacionado ao contrato, porque foi assinado o NDA, Acordo de Confidencialidade. É o primeiro passo. Segundo passo, due diligence, uma investigação feita de forma minuciosa pela equipe do Marco Lamacchia sobre as contas do Vasco. Terceiro passo, uma proposta formal e legal, obrigatória, apresentada pelo Marco, tá? Definindo termos, valores e condições finais para uma transação. E qual é o quarto passo? É o Share Purchase Agreement. No caso, SPA, é o contrato de compra e venda das ações. Esse contrato, feito por Marco Lamacchia, sendo analisado pelo presidente Pedrinho, junto à G5 Partners, empresa contratada pelo Vasco da Gama nesse processo, e o Marco Lamacchia também olhando o contrato do outro lado. E ontem, beleza. Agora de falar sobre o Vasco da Gama, que encaminhou a venda da SAF para Marcos Lamacchia, o filho do dono da Crefisa, Zé Roberto Lamacchia, e enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Nessa semana houve mais um encontro de Marcos Lamacchia, seus representantes, Pedrinho e os representantes do Vasco. Tudo caminha para que esse acordo seja sacramentado ainda no primeiro semestre de 2026. Dá para dizer que apenas questões burocráticas impedem o anúncio. Operação de 2 bilhões de reais que serão investidos ao longo de 10 anos. Ou seja, vão sobrar cerca de 200 milhões de reais para serem investidos por ano. Isso vai garantir ao Lamacchia 90% das ações da SAF vascaína, que incluem percentual do Vasco e também hoje da 777, que acabou sendo assumida pela CAP. Você sabe, a 777 foi à falência. O que falta para que o acordo seja confirmado? A assinatura dos documentos, além das aprovações do Conselho de Beneméritos, do Conselho Deliberativo e dos demais poderes no Vasco. Nada que possa impedir o acordo. Já existe, inclusive, um pré-contrato com compromissos de investimentos mínimos estabelecidos para cada área. Transferência de atletas, folha de pagamento, infraestrutura no centro de treinamento, fluxo de caixa, além de esportes olímpicos. E é isso, né, galera? E assim eu termino esse vídeo. Se você gostou, deixa o teu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aí o que é que você está achando sobre essa venda da SAF do Vasco para o Marco Lamacchia, né? Eu quero saber de você também, tá? Será que Leila, após terminar lá o mandato dela no Palmeiras, ela vai colar no Vasco da Gama, hein? Veremos, né, meus amigos? Quero saber a opinião de vocês, tá? Deixa aí nos comentários. E é isso, tamo junto. E ao Vasco, tudo!